Caríssimos irmãos em Cristo Jesus, que a graça e a paz do Senhor esteja com todos. Hoje, domingo, 22 de outubro de 2023, debaixo da graça de Deus, iluminados por Ele, vejamos a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Anúncio do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por Mateus capítulo 22, versículos 15 ao 21. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado por Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus fizeram um plano para apanhar Jesus em alguma palavra. Então, mandaram os seus discípulos junto com alguns do partido de Herodes para dizerem a Jesus: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que, de fato, ensinas o caminho de Deus. Não te deixas influenciar pela opinião dos outros, pois não julgas um homem pelas aparências. Dize-nos, pois, o que pensas? É lícito ou não pagar impostos a César? Jesus percebeu a maldade deles e disse: Hipócritas, por que me preparais uma armadilha? Mostrai-me a moeda do imposto. Levaram-lhe então a moeda. E Jesus disse: De quem é a figura e a inscrição desta moeda? Eles responderam: De César. Jesus então lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Que essas santas palavras perdoem nossos pecados, iluminando nossas vidas e nos guarde para a vida eterna. Amém. Caríssimos, mais uma vez nós vimos aqui os fariseus, os hipócritas, vamos qualificar assim, que foi assim que Jesus os qualificou, querendo apanhar Jesus em alguma palavra, ou seja, alguma coisa que Jesus dissesse para contrariar a lei deles, e aí eles terem razões e motivos para apedrejar Jesus, para condenarem Jesus de alguma forma. Bem, mas como sempre, o nosso Mestre Jesus, ele é e sempre foi, desde aquele tempo em que ele se fez homem e habitou entre nós, ele já era guiado e iluminado pelo Espírito Santo. Portanto, mesmo antes de quem quer que seja fazer qualquer pergunta para apanhar em alguma palavra errada, ele já sabia perfeitamente qual era a resposta e, ao invés dele ser perguntado, ele mudava o jogo. Ele é quem tomava a frente, tomava a rédea do jogo e fazia a pergunta. Foi o que aconteceu nessa passagem, perguntando a Jesus se era lícito pagar impostos. Porque se Jesus dissesse, não, tem que pagar o imposto, etc, etc, eles iam condenar Jesus, porque Jesus estava pregando sobre a palavra de Deus, mas aí estava saindo fora porque deveria aderir àquele plano deles, ou seja, Jesus seria apanhado na palavra, conforme está aqui a questão. Mas Jesus, conhecendo seus pensamentos, já os chamam de hipócritas. Trazei-me uma moeda. Trouxeram-lhe a moeda. De quem é a descrição que está nesta moeda? É de César? Jesus, sabiamente, iluminado pelo Espírito Santo, diz: Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Olha que maravilha, que resposta espetacular,
Que resposta maravilhosa! Eles ficaram de boca aberta, sem ter o que falar. Ora, eles iam pensar assim, não, tem que pagar o imposto, aquela coisa. Não, tem que pagar o imposto, mas Jesus falou, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Matou a charada daqueles hipócritas. E assim, meus amados irmãos, também é conosco. Precisamos ficar atentos para não sermos apanhados em palavras, porque muitos, eles querem a nossa ruína. Mas se você estiver com o seu coração contrito a Deus e o seu pensamento elevado a Deus, a Jesus Cristo nosso Senhor, o Espírito Santo o iluminará e o dirá a você o que você deve falar, para não cair em contradição. Amados irmãos, um excelente e maravilhoso domingo iluminado e abençoado por nosso Senhor Jesus Cristo para todos. E a bênção dele, que é Pai, Filho e Espírito Santo, que ela desça e permaneça sobre todos nós, assim seja. Amém. Quando alguém se ajoelha, invocando a grande luz,